paz do Senhor a todos. Boa noite, feliz ano novo. É bom estar de novo com vocês aqui. E é começo do ano, é um tempo para a gente renovar nossa mente, pensar em nosso ano que a gente vai fazer. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16. E essa mensagem dessa noite é prosseguindo para o alvo. É o que nós iremos estudar essa noite. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16. Estarei orando, lendo a passagem e após isso estaremos orando, ok? Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha recebido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por mais esse dia, por esse primeiro culto do ano, que é bom rever os irmãos, é bom estar na sua casa. É verdade, Jesus. E agora é o momento do Senhor falar conosco, Pai, que a tua santa palavra venha ao encontro dos nossos corações, que ela transforme a nossa mente, nossos corações, que seja conforme a tua vontade, que possamos pensar como lidaremos esse ano no campo espiritual. Queremos buscar a Ti, queremos fazer a Tua vontade, que o Senhor fale aos nossos corações por meio dessa mensagem, que Seu Espírito Santo toque em nós e nos ensine a Tua vontade por meio dessa palavra. Em nome de Jesus que oro e clamo a Ti. Amém. E gostaria de fazer uma pequena introdução, né? Ano novo. Ano novo é tempo de fazer projetos novos. É tempo de sonhar em alguma coisa a se fazer. Ou reciclar aquele sonho, aquele projeto que nós não fizemos no ano passado. E esse momento é um momento de pensar na saúde, que muitas pessoas fazem. É um momento de fazer uma dieta, fazer um exercício. Ou é um momento de pensar em algum projeto pessoal, em estudo, línguas, ou mesmo pensar em praticar alguma coisa, um hobby. Ou é um momento de fazer algum projeto, seja profissional, subir de cargo, pensar em trocar de serviço. E seja qual for esse projeto, todos eles são válidos. Deus permite que nós sonhamos, permite que nós realizemos sonhos, projetos. Mas algo que nunca podemos deixar em segundo plano é a vida espiritual. É a parte espiritual. É como Jesus disse em Mateus, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus tem muito mais a oferecer do que imaginamos. O prêmio que o apóstolo Paulo fala nessa passagem é de um valor incomparável. Não tem nada que pode se comparar ao prêmio que nós alcançaremos. E pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra nessa noite. E eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre a carta de Filipenses. A carta de Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 61 a 63, porque era a época que ele estava preso em Roma, e provavelmente foi escrita no final dessa prisão, porque na carta de Filipenses ele tem confiança que ele será solto. Ele fala
na carta que provavelmente ele será liberto. E a igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo na Europa. Ele queria ir para o Oriente, mas por 2 vezes o Espírito Santo o impediu. E ele teve um sonho que o homem chegava em um sonho para ele e falava: passa na Macedônia e ajude-nos. E ele foi para a Europa. E essa igreja de Filipos, ela foi fundada mais ou menos no ano 51. E a primeira convertida foi Lídia, uma vendedora de púrpura. E o outro convertido, que é conhecido, é o carcereiro da prisão, onde Paulo e Silas estavam presos, depois de ser açoitados, mas mesmo assim eles estavam louvando a Deus. Aí teve um terremoto, um tremor, aí as algemas se soltaram, quebraram, mas aí o carcereiro pensou que todos tinham fugido e ele ia se matar. Porém, Paulo grita: não faça isso, estamos todos aqui. Aí esse carcereiro, ele se converte ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. E Filipos é uma cidade macedônia, ao norte da Grécia. Era uma colônia romana com privilégios que outras cidades do Império Romano não tinham. Eles tinham governo autônomo, eles eram isentos de impostos e eles tinham um tratamento igual aos habitantes da Itália. E a Epístola de Filipenses é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Nós vemos o amor dele que tem pela igreja de Filipos, a alegria que ele sente pela igreja de Filipos e a gratidão, porque ele estava preso, só que mesmo assim os irmãos de Filipos mandaram uma oferta para o apóstolo Paulo. E como vemos na carta, os irmãos de Filipos, eles eram cooperadores na proclamação do Evangelho, enviando ofertas para suprir as necessidades de Paulo. E como o próprio Paulo escreve, as ofertas mandadas eram aroma agradável. É um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E no capítulo 3, que é onde está a mensagem que estaremos ministrando hoje, Paulo faz um alerta sobre os judaizantes, que eles estavam tentando impor a doutrina da circuncisão, dos sábados, da dieta hebraica e das festas religiosas. Porém, a justiça humana, ela não salva. O único modo de ser salvo é mediante a fé em Cristo Jesus. E após o encontro com Cristo e conhecendo que a salvação é pela fé, nós temos o começo de uma jornada. E essa jornada vai até o prêmio que é concedido por Deus. Está no versículo 14. E pensando nisso, vamos entrar no texto. Mais uma coisa. Gostaria de perguntar para vocês, qual é a primeira imagem que vocês têm na cabeça quando pensam uma pessoa cristã, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus? Qual é a imagem que representa uma pessoa assim? Quando queremos postar algum versículo na rede social, aí você vai colocar uma pessoa de fundo. Que posição essa pessoa de fundo tem? Qual é a imagem que representa um cristão? Pode ser uma pessoa orando, pode ser uma pessoa lendo a Bíblia, pode ser uma pessoa com as mãos para os céus, ou pode ser tudo junto, ao mesmo tempo. Só que para o apóstolo Paulo, a imagem que descreve um cristão não é assim, é um atleta. Se ele fosse hoje postar na rede social, ele colocaria o Usain Bolt. Todos conhecem? Aquele recordista mundial. Ele ia colocar a imagem dele no fundo do post. Para Paulo, o cristão é como um corredor, ou melhor, um maratonista. E é essa ilustração que devemos ter em mente ao estudar essa passagem. E historicamente, os gregos eles estavam familiarizados com os jogos,
pois os Jogos Olímpicos da Antiguidade começou na Grécia. Foi no ano de... foi entre, acho que, o século 7 a.C. até o século 5 depois de Cristo. E é interessante que Hernando Dias Lopes fala que os homens que corriam nessa competição eram gregos. Não poderia correr outra pessoa que não fosse grego. E a nossa corrida cristã, nós corremos porque já somos cidadãos do reino. Não corremos para se tornar cidadãos do reino. Corremos porque já somos do reino. E primeiro ponto dessa mensagem é a insatisfação, versículo 12. Está escrito assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele não recebeu e tão pouco ele alcançou a perfeição. E Paulo, ele era firme na doutrina da eleição. Abramos em Efésios capítulo 1, versículo 4. É um livro anterior de Filipenses. Efésios capítulo 1, versículo 4. Achou, dona Luísa? É um livro anterior de Filipenses. Capítulo 1, versículo 4. Pode ler para mim? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis, em Cristo Jesus que estão em Efésio. A você, graças a Deus. Versículo 4. Versículo 4. Isso. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irresponsáveis em sua presença, irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. E Paulo, ele tinha certeza da salvação. Abramos em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Romanos 8, versículos 38 e 39. Em Romanos 8, 35, está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Eliette, poderia ler para mim o versículo 38 e 39? Pois eu tenho a certeza de que nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Todos nós podemos ter a certeza da salvação porque o amor de Deus que Ele teve pelo mundo é dado para todos aqueles que crê em Cristo. Nada poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Ser eleito e ser salvo não dá ao crente a perfeição. A Bíblia afirma que todos os nossos atos contêm traços de pecado. Por mais boas que sejam nossas ações,
algum traço de pecado há. É como o Isaías fala em seu livro: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças são como um traço de imundície. Até nossas boas ações têm um traço do homem pecaminoso. Nada é 100% bom quando nossas ações. E por isso mesmo, ninguém pode alcançar a salvação ninguém pode alcançar a perfeição, e contra toda essa doutrina dos judaizantes, que eles achavam que Cristo era insuficiente, mas fazendo a circuncisão e obedecendo às obras das leis, eles eram perfeitos. Mas o apóstolo Paulo fala: ninguém é perfeito, todos têm um traço de pecado nas suas ações. Pois Paulo, ele admite que ainda não alcançou a perfeição, mas ele está em busca de alcançar essa perfeição. Ele é uma obra inacabada. Paulo sabe que ele não alcança a perfeição espiritual e a perfeição moral. Ele ainda luta contra o pecado, ele ainda tem temor, tem dúvidas, e isso faz parte da nossa vida terrena. Todos nós temos essa luta contra o pecado, contra dúvidas, temor, mas ele, assim como o corredor, ele quer avançar, ele quer ir para frente. No versículo 12, na parte B, ele fala assim: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Assim como um corredor, ele se esforça em chegar até a linha de chegada e alcançar o alvo, Paulo prossegue para conquistar ou alcançar aquilo que ele também já foi conquistado por Cristo Jesus. E o que Paulo quer dizer com isso? A NVT, ela tem uma tradução que fica um pouquinho mais claro o que ele quer dizer. Na NVT está escrito assim: mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Jesus nos conquistou para ser santos, para sermos perfeitos, para sermos parecidos com Ele e desfrutar da comunhão plena com Ele. E obtemos tudo isso quando nós nos convertemos? De forma alguma. Na realidade, só na ressurreição dos mortos que seremos perfeitos, seremos santos. Porém, entre a conversão e a ressurreição dos mortos, passamos por um processo chamado santificação, e onde buscamos sermos parecidos com Cristo e em santidade e em perfeição. E há pessoas que elas estagnam na caminhada cristã, pois elas imaginam assim: eu nunca conseguirei chegar à perfeição, então eu não preciso fazer nada, eu vou esperar Cristo voltar, onde Ele vai aperfeiçoar tudo. E para ser sincero, eu não sei se realmente essas pessoas foram convertidas, porque é como eu falei no começo, eram os gregos que poderiam participar da corrida. Todos nós cristãos participamos dessa corrida, buscamos esse alvo. E por isso que a imagem de um corredor é tão útil. O atleta, ele corre porque tem alguém atrás dele com um chicote fazendo ele avançar? Não, ele corre por vontade própria. Ele corre porque ele quer correr, de forma voluntária. Ele é atraído pelo alvo. Ele corre porque ele quer chegar até o alvo. Ele quer chegar até o prêmio. E há também aqueles que estão na corrida cristã com o chicote do legalismo, que eles correm a corrida cristã, a carreira cristã, pensando: eu preciso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. É um legalismo que faz a pessoa ir para frente, mas sem a motivação do alvo, sem a motivação que é o prêmio que Jesus Cristo nos concede. E tanto um como o outro, eles estão errados. E nosso impulso na vida cristã é ser perfeito, é ser santo como Jesus, que era o único que poderia morrer no nosso lugar na cruz do Calvário.
Nosso impulso é ganhar a Cristo, é conhecer a Cristo. É como Paulo diz em alguns versículos anteriores, que ele quer conhecer a Cristo, ele quer se aprofundar no conhecimento de Cristo. E cada vez mais é a vontade do cristão. O cristão, ele quer um relacionamento íntimo com Jesus. Essa é a nossa vontade. Mas esse primeiro argumento de estar insatisfeito com o nosso nível de relacionamento com Jesus é estar insatisfeito com a nossa santidade, é estar insatisfeito com o nosso nível espiritual. E nós devemos ter essa insatisfação na posição, no nível que nós estamos hoje, porque nós podemos avançar, nós podemos nos santificar mais, nós podemos aprofundar o nosso relacionamento com Cristo. O segundo ponto é a determinação, que está no versículo 13. Versículo 13, parte A. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo, ele afirma de novo, ele não alcançou a perfeição, mas uma coisa ele faz, somente uma coisa. Paulo tem os olhos no objetivo, ele tem os olhos no alvo, no prêmio. E é como um corredor numa pista de corrida. Ele está olhando para o alvo, ele está olhando para aquela fita da linha de chegada que ele quer ultrapassar. Ele está fixo na linha de chegada. E tamanha concentração é absolutamente necessária. Nossa vida diária é cheia de distrações. Busca pela felicidade, busca pelo prazer, busca por riquezas, ou até mesmo todo tipo de desejos maus. E todas essas coisas podem fazer com que o Evangelho, a palavra de Deus, seja colocada de lado, em segundo plano. Ou simplesmente para algumas pessoas, a palavra de Deus não tem nenhum peso, pois assim como a parábola da semente, que ela cai no meio dos espinhos, que a sufocam, os espinhos são o quê? Preocupações do mundo, riqueza desse mundo, faz com que a palavra de Deus seja sufocada e a pessoa não anda. E aqui eu gostaria de colocar um testemunho pessoal, porque 2022 acho que foi o melhor ano da minha vida, da vida da Dani. A Analice é a alegria da casa. Chegou em casa, o estresse sumiu. Porém, a minha vida espiritual, ela sofreu um declínio. O tempo de qualidade em oração e leitura da palavra, muitas vezes eu coloquei em segundo plano. E não são motivos errados, porque às vezes eu estava cansado por causa da rotina nova, ou às vezes eu chegava em casa e a Annalise estava acordada, eu queria tomar banho, ficar um pouquinho com ela. Mas como Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu creio que o Senhor proverá tempo de qualidade com a minha família, com a Annalise, com a minha esposa, um renovo físico, se tão somente o meu foco for alcançar o alvo, buscar o reino de Deus. E o alvo é o que? É a perfeição, é ser mais santo, é se parecer com Cristo. E consequentemente, tudo isso vai refletir na minha vida como um marido melhor, como um pai melhor, como um irmão em Cristo melhor e como um servo de Deus melhor para o trabalho dele. E isso é para todos. Buscando a Deus, buscando a santificação, buscando a perfeição, seremos mulheres melhores, esposas melhores, avós melhores, mães melhores
porque isso vai refletir na nossa conduta. E tamanho foco de determinação pelo alvo, ele passa por alguns requisitos para mantê-lo. O primeiro requisito para manter o foco está na parte B do versículo 13. Não julgo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Primeiro requisito é não olhar para trás. Um corredor, ele não fica olhando para trás quando ele está correndo, ele está olhando para frente. Porque se ele começar a olhar para trás, o quanto ele caminhou, o quanto ele correu, ele vai perder velocidade. Se ele ficar olhando para os adversários, ele perde velocidade e ele pode perder a corrida. Quantas vezes a gente vê alguns vídeos da internet que o primeiro colocado lá está olhando para trás, aí de repente ele tropeça e cai e perde a corrida. E do mesmo modo, na corrida espiritual, não há espaço para lembranças do passado, sejam elas boas ou ruins. O apóstolo Paulo, ele era o quê? Hebreu, da tribo de Benjamim. Ele era circuncidado no 8º dia. Ele era fariseu, aqueles que... fariseu é aquelas pessoas que estavam assim, obedientes à lei. E ele era tão zeloso pela lei que ele perseguiu a igreja. Porém, ele mesmo diz no versículo 8 do capítulo 3: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo que ele foi no passado, que ele era, é como um lixo, é como perda. E algumas traduções até falam que era esterco, de tão forte que é a palavra que ele usa. A culpa pelo pecado, remorso, ódio, mágoas, são elementos que fazem o cristão estagnar na corrida. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, por exemplo, elas vivem remoendo o passado e elas não conseguem ir para frente. Elas não conseguem ter o foco no alvo, porque elas estão pensando no passado. Elas estão vivendo no passado. O inverso, ele também pode ocorrer. Olhar para trás e ver que o quanto já conquistou, o quanto você já caminhou, o que você está à frente espiritualmente em comparação a outro irmão, pode fazer você começar a andar devagar. Porque você fala, eu fiz isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou estudando. Aí você olha para o irmão que não está fazendo nada, você fala, eu estou fazendo tanta coisa, acho que eu posso ir mais devagar. Mas isso não é, você não pode olhar para trás, você tem que olhar para frente, para o alvo, para o prêmio. O segundo requisito para manter o foco está na parte C do versículo 13. E avançando para as que estão diante de mim. O segundo requisito é avançar para frente. Novamente, o exemplo do atleta, ele não para, ele continua correndo, olhando o foco, olhando o alvo. E para manter o foco, ele deve avançar em direção ao alvo sem vacilar, sem pegar e se distrair. O atleta, ele não se deixa distrair por coisas que vão tirar seus olhos do alvo. Riquezas, sucesso profissional, família, prazeres ou desejos maus, tudo isso também pode ser distrações na nossa caminhada cristã. Até mesmo o serviço a Deus, ele pode ser uma distração do alvo. Uma missionária Durvalina uma vez estava falando que ela foi questionar um estudante de teologia se ele fazia o devocional diário. E a resposta dele é que não, pois como ele estava estudando, então ele abria a Bíblia toda hora para estudar as matérias, para estudar alguma coisa,
E por causa disso ele não fazia o devocional diário. E eu não lembro exatamente as palavras delas, mas seria como assim: estudar teologia não é ter vida com Cristo. Estudar e conhecer sobre Deus não é o mesmo que buscar e ter comunhão com Deus. São coisas totalmente diferentes. E às vezes eu faço isso, porque às vezes eu estou tão corrido em preparar uma ministração que eu acabo pulando o devocional para fazer a ministração. E eu estou errado. O mais importante é a minha vida com Deus. Depois, a ministração. O terceiro ponto é o alvo. Está no versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra prossigo aqui, ela é a mesma palavra que está no versículo 12. Prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. E também a mesma palavra do versículo 6 nesse capítulo, que diz que Paulo era um perseguidor da igreja. E essa palavra em grego, ela tem o sentido de esforço intenso. É como a imagem de um caçador atrás da sua presa. É como você pegar a Discovery Channel e ver aquelas panteras, tigres correndo atrás de um coelhinho. Você vê todo o esforço dos seus músculos assim correndo. É isso que é prosseguir. É com todo esforço, com todo o seu esforço, com toda intensidade. E voltando para a imagem do atleta, no versículo 14b, né, que está falando sobre o prêmio que o atleta ele prossegue para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O atleta ele quer cruzar a linha de chegada em primeiro e o vencedor ele vai até a banca dos juízes, à frente da banca dos juízes, e lá ele recebia uma coroa de louros, ele recebia um prêmio em dinheiro, mais ou menos 500 denários, ele poderia ter acesso ao teatro e sentar nos primeiros assentos do teatro, e ele poderia comer às custas do Estado. E havia somente um vencedor nas corridas. Porém, na corrida cristã, todos que amam a vinda do Senhor serão vencedores, como Timóteo escreve. Mas não para receber como prêmio uma coroa de flores, uma coroa de louros que murcha, mas receberemos uma coroa de louros imperecível. O prêmio para todo aquele que termina a corrida cristã é a soberana vocação de Deus em Cristo. E qual é a soberana vocação, ou chamado que Deus nos dá pela sua infinita graça? Todos nós somos chamados a sermos santos, perfeitos, imortais, com um corpo incorruptível, e desfrutar eternamente da glória do Senhor na nova terra e novos céus. E isso aí só acontecerá após a ressurreição dos mortos. Embora a salvação seja gratuita, somente aqueles que prosseguem com todo empenho, com todo esforço para a vitória, entrarão no reino dos céus. Como escreveu um comentarista que eu estava lendo, o prêmio da vitória é pura dádiva de Deus, é um presente de Deus. Nenhum de nós se coloca em movimento rumo a Deus, em busca de Deus. É Cristo que nos conquista para corrermos essa corrida cristã. Ninguém pode confeccionar o prêmio da vitória. É vocação soberana de Deus. É Ele que nos dá. Contudo, não obteremos esse prêmio da vitória se permanecemos sentados à beira do estádio, só olhando.
ou refletimos sobre esse prêmio, sobre a corrida. E tão poucos seremos levados até o alvo no automóvel da graça. Temos que prosseguir para o alvo com todas as nossas forças. Aquele que está sentado, olhando a corrida, ele não vai alcançar o alvo, ele não vai alcançar o prêmio. E esse fato se refere à graça de Deus, responsabilidade humana. As duas coisas andam juntas. A graça de Deus, responsabilidade humana. Deus não fará o que é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é se esforçar até o alvo. Agora, no versículo 15 e 16, encontramos 3 exortações do apóstolo Paulo. A primeira exortação está no versículo 15, a parte A. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Paulo se dirige aos maduros na fé, que eles tenham o mesmo modo de pensar. A verdadeira prova que um cristão é maduro é reconhecer que ele não é perfeito, que ele está longe disso, como o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo provavelmente foi um dos homens mais santos que temos na Bíblia, um dos mais maduros na fé, mas quanto mais ele se aprofundava no seu relacionamento com Cristo, mais ficava claro para ele que ele era um pecador. Em suas cartas ele escreve, nas últimas cartas ele escreve que ele é o quê? O pior dos pecadores. Ele escreve que ele é o menor dos apóstolos, porque quanto mais ele se aproxima da luz, mais seu pecado se mostra para ele. E quanto nós estaremos mais próximos de Cristo, mais imperfeições veremos no nosso ser. E se a gente acha que estamos perfeitos, é porque nós somos maduros. Nós estamos longe de ser maduros. A segunda exortação, que está no versículo 15, na parte B, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Se alguém pensa diferente do que o apóstolo Paulo acabou de escrever, que Deus revele a verdade. E Deus vai revelar a verdade como? Através do Espírito Santo, ministrando ao coração da pessoa o que é o correto, o que é o certo, o que é o desejo de Deus. Terceira exortação está no versículo 16. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todos nós cristãos já fomos alcançados pela palavra de Deus, pelos princípios bíblicos. E Paulo está falando, andemos de acordo com os princípios bíblicos que já não foram ensinados. Você já foi ensinado por vários princípios bíblicos. Está aqui na Bíblia. Siga esses princípios, o que você já alcançou, o que já foi ensinado para você. Eu gostaria de deixar 3 aplicações. A primeira é, nesse ano de 2023, você já estabeleceu suas metas ou resoluções espirituais? Orar mais, ler mais, ter mais comunhão com Deus? Ou você está satisfeito ou acomodado na sua corrida cristã? Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É um presente de Deus. Mas isso, ele não isenta da nossa responsabilidade de correr, de buscar o alvo, de se esforçar. Seremos perfeitos? Não. Bom, pelo menos enquanto nós estivermos nessa carne terrena. Mas a vida em comunhão com Cristo, ela sempre tem um espaço para se aprofundar, para conhecê-lo e para desfrutá-lo cada vez mais. Não há limite. Você sempre pode se aprofundar no relacionamento com Cristo. A oração de Paulo em Efésios diz assim, versículo 3
capítulo 3, versículo 18 e 19. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Deve ser a nossa oração, se encher do conhecimento de Cristo, se encher do amor de Cristo, ser plenos de Deus. Deve ser a nossa oração, deve ser a nossa vontade. Por isso que devemos estar insatisfeitos com a nossa posição atual, porque podemos aprofundar mais, podemos conhecer mais. E em 2023 possamos progredir em santificação, buscando a perfeição e sermos mais santos, parecidos com Cristo. Segunda aplicação é foco, é determinação. Somos suscetíveis a se distrair com coisas, prazeres e pensamentos ou preocupações, eles começam a tirar nosso foco. Mas lembre-se, você está numa corrida e você está em busca desse prêmio. Você quer alcançar o alvo. Foque no alvo, no prêmio, pois nada neste mundo é comparável com o prêmio. Nada vai ser comparável. E a terceira aplicação é coerência. Andemos de acordo com os princípios bíblicos. Nós já conhecemos muitas coisas, só que, como um pastor fala, nós conhecemos muito, mas praticamos pouco. Por isso que nossa vida não se transforma. Nós sabemos, mas não pomos em prática. Amém? Convido a todos a ficar de pé para orarmos.